Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal Kadima. Quero trazer algo bem interessante, sobre o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Eu irei ler todos os versículos, certo? Para ter uma melhor compreensão, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Geralmente esses versículos, são lidos nos cultos de missões, nas igrejas, Bom, quero apenas analisar o versículo 5 diretamente do hebraico. Vou ler novamente em português e depois no hebraico. Vamos lá. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vou colocar ali na tela o texto em hebraico, que diz: Vayomar oili kidnemeoti ki ishtme sfataim anochi uvtor amtme sfataim anochi yoshev ki et amelech Hashem atzebaot rau enai. Então disse: ai de mim, porque tive que silenciar, porque homem puro de lábios, eu, e em meio de povo impuro de lábios, eu, porque o que habita o Rei Hashem Tsebaot viram os meus olhos. Quero frisar essa palavra Kidnemeoti, que segundo o texto significa porque tive que me silenciar. Por que o profeta Isaías temeu em silenciar? Porque no texto anterior, nos versículos 3 e 4, diz: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas, se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí, só depois desse evento, Isaías teme por ter silenciado. Por quê? Porque ele, ao ouvir a voz do que clamava, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia de tua glória, ele não adorou ao que estava sentado sobre o trono, porque sua boca estava cheia de iniquidade e de pecado. Por isso ele silenciou e temeu por silenciar e não adorar aquele que é digno de honra e glória. Aí, se você observar nos versículos seguintes, 6 e 7, que diz: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Olha só aqui. Isaías silenciou diante da adoração, por reconhecer a sua impureza de lábios, e a impureza dos lábios do seu povo. Isso foi um contraste do que Isaías vivenciou, onde o ambiente em que ele se encontrava, na visão com o Eterno e com os serafins, era um ambiente santo e de adoração. E a voz do que clamava era santa, mas Isaías tinha lábios impuros, cheios de iniquidades e pecados, e habitava no meio de um povo de impuros lábios, também cheio de iniquidade e pecados. Isaías teve a sua iniquidade tirada, e o seu pecado expiado, quando uma brasa viva tirada do altar por um serafim, tocando-lhe a boca. Aí, só depois da iniquidade tirada e o pecado expiado, Isaías não temeu mais e não ficou em silêncio. Quando o Senhor perguntou, no versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Olha só, Isaías estava dizendo: eis-me aqui, já estou pronto para fazer a tua vontade. Os meus lábios já estão purificados. Envia-me para que eu possa, no meio desse povo de impuros lábios, levar a tua palavra que purifica lábios impuros. Nesse texto de Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 8, é rico em revelações, né? Revelações tremendas, que ainda estou preparando, né, para trazer para você. Mas digo que é muito forte, né? E tenho certeza que você nunca ouviu, mas tudo isso ao seu tempo. Que o Eterno assim abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Shalom.